Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão? Eu gostaria de encerrar esse ano com um vídeo tratando do novo método semi-empírico XTB2 e análise conformacional utilizando o software CREST. Esses dois softwares eles são disponibilizados agora como código de fonte aberto pelo laboratório do professor Grimm. E eu achei tão importante fazer um vídeo sobre esse tópico porque o XTB2 é o primeiro semi-empírico que é capaz de dar resultados com qualidade de DFT, mesmo quando se está lidando com sistemas complexos, como metais de transição ou estruturas no estado sólido. Ele não é bom somente para estruturas orgânicas. E ele tem a grande vantagem de que ele já inclui recursos modernos como correção de dispersão D4. O CREST é um software que é capaz de fazer análise conformacional, análise tautomérica, simplesmente utilizando o método XTB2 como motor. Os dois são feitos pela equipe do professor Grimm, então é praticamente uma garantia de que você tem softwares com grande qualidade. No meu laboratório, o XTB2 ele representou uma grande mudança de paradigma na hora de se trabalhar com as estruturas. Normalmente, a gente sempre tem iniciado os cálculos com o XTB2 e depois nós passamos para o DFT tradicional, porque o XTB2 já leva os resultados praticamente na linha de chegada do cálculo e você precisa de um caminho muito mais curto para obter os resultados que vocês estão esperando. Eu vou fazer um próximo vídeo ainda sobre o XTB2 utilizando o Orca e sobre o XTB2 para condições periódicas de contorno, mas nesse vídeo eu trato especificamente sobre como instalar e executar tanto o XTB2 quanto o CREST no Windows 10. Esse vídeo é específico para usuários do Windows 10 porque ele usa o Windows Subsystem for Linux, que é um recurso presente somente nessa versão do Windows. Para quem usa Linux, a instalação é basicamente descompactar os arquivos e você já pode rodar, mas no Windows você realmente precisa prestar atenção em algumas etapas. Então, no último vídeo do ano, eu gostaria de desejar a todos um feliz 2020 e que esse ano comece muito bem para todos nós. Sem mais delongas, vamos à instalação e execução do XTB2 e CREST no Windows 10. A gente se vê. E aí pessoal, tudo bem? Como é que vai, né? Quanto tempo? Bom, com o doutorado chegando mais ou menos um pouco além da metade, momento decisivo de apresentar os trabalhos e as correrias com as obrigações acadêmicas acabam dificultando um pouco a produção de vídeos como eu gostaria que fosse. Mas eu estou agora separando um tempo para mostrar para vocês e para tratar sobre a instalação e o uso do excelente método semi-empírico XTB2 e do excelente software para análise conformacional CREST, usando o Windows através do Linux Subsystem for Windows, ou Windows Subsystem for Linux, aliás. Então, nós vamos passar rapidamente sobre como obter o software e como rodar alguns cálculos simples, e vocês vão ver que utilizar os aplicativos que são específicos do Linux fica cada vez mais fácil no Windows atualmente, já que esses sistemas estão cada vez mais integrados. Então, se antes era necessário você rodar os cálculos em uma máquina virtual ou fazer uma partição no seu disco rígido para fazer um sistema dual boot, agora isso praticamente não é mais necessário. A primeira coisa que você tem que fazer é ativar o recurso do Windows Subsystem for Linux. O meu Windows está em inglês, então eu sinto muito, mas basta vocês procurarem por alguma coisa como adicionar ou remover recursos do Windows. Eu vou deixar na descrição desse vídeo
um link para um tutorial no YouTube sobre como ativar ou desativar esse recurso em português, ok? Mas basicamente, adicionar e remover recursos do Windows, aparece essa janelinha com os recursos, rode até o final e procure o Windows Subsystem for Linux. Você tem que clicar para marcar esse recurso e depois adicionar aqui no OK. Ele vai fazer a instalação do que você necessita e vai pedir que você reinicie o seu sistema. Então você dá esse reboot na máquina e você já está pronto para poder instalar um Linux integrado ao seu Windows sem necessariamente ter que fazer a parte trabalhosa disso manualmente. Você vai achar seu Linux na loja do Windows. Basta procurar por Ubuntu. Tem outras distribuições Linux, mas eu sei que o Ubuntu está funcionando porque eu tenho usado ele para alguns trabalhos. Eu recomendo que se instale a versão LTS 18.04, que é a mais atual. Quando instalar, basta esperar que a imagem virtual do Windows seja baixada para o seu sistema. É como se fosse um sistema de container. Como vocês podem ver, ela é razoavelmente grande, são um pouco mais que 220 megabytes. Felizmente o download está indo rápido. Eu vou acelerar o vídeo nesse ponto. Ok, a instalação terminou e você pode lançar seu novo container de Linux. Ele vai agora fazer a instalação do container no disco rígido, descompactando os recursos e fazendo as linkagens que são necessárias. De novo, isso pode levar algum tempo, então tome um café e espere enquanto eu acelero o vídeo. Agora, como na instalação de qualquer sistema Linux, você tem que criar um nome de usuário e uma senha. Repetindo a senha. Pronto, você acaba de fazer login no seu próprio Linux, rodando em container dentro do Windows e totalmente integrado. Como qualquer Linux, como qualquer Ubuntu, você precisa atualizar seu cache de pacotes. Então, sudo apt-get update faz isso para você. A instalação acabou e agora você está pronto para poder instalar os pacotes que são necessários para poder rodar os aplicativos que você usa nos cálculos. Comece instalando o Vim. Então, sudo apt install Vim. É importante, claro que existem outros editores de texto, mas eu estou acostumado com o Vim, então é ele que eu vou usar aqui no meu Linux Subsystem for Windows. Ou Windows Subsystem for Linux. Toda vez eu inverto os nomes. Ok, essa instalação acabou. Agora vamos instalar o CP2K. Por quê? O CP2K é um software utilizado para fazer cálculos do estado sólido e você provavelmente não vai precisar dele, mas ele vem com todas as dependências que são necessárias para você rodar uma paralelização com sucesso. Então, por desencargo de consciência, eu instalo o CP2K e assim não preciso me preocupar em ficar catando as dependências manualmente, porque eu sei que ele já traz tudo que eu provavelmente vou precisar para poder rodar qualquer coisa em paralelo no meu container. Ok, a instalação acabou, demorou bastante para acabar, não porque o download de pacotes fosse grande,
mas por causa da instabilidade da minha conexão, e talvez porque a Canonical não providenciou links melhores para esse repositório de arquivos. De qualquer forma, eu acabei de instalar o CP2K e nós podemos também instalar, só por desencargo de consciência, o Bash, que é o terminal do Linux, e que, por incrível que pareça, não está instalado por padrão. Mas você vai precisar dele com toda certeza. Vamos aguardar enquanto ele termina a instalação. Ok, ele terminou de instalar o Bash, que é o último pacote necessário para que nós possamos ter um ambiente Linux totalmente funcional. Rodando a palavra-chave Bash, não muda nada, na verdade, mas agora nós estamos rodando dentro do terminal do Linux nativo, que é o Bash. Eu vou começar criando uma pasta, um diretório chamado bin, que é onde eu vou jogar os meus softwares. Eu normalmente crio a pasta bin quando eu vou fazer download de algum programa e eu não quero deixar a minha home, a minha pasta inicial do usuário bagunçada com um monte de coisas espalhadas. Então eu vou entrar no diretório bin, não tem nada dentro dele, e agora eu posso baixar os softwares que eu vou utilizar para fazer os meus cálculos, que são o XTB e o Crest. Eu já tenho aqui o link do GitHub aberto. Felizmente, a equipe do professor Grimm iniciou uma filosofia de software de código aberto e eles têm colocado os programas disponíveis para baixar diretamente do GitHub. Isso é muito bom. Então, se você buscar pela palavra XTB, você vai achar Grimm Lab /xtb ou Grimm Lab /xtb. Vamos lá. E em releases, nós temos 4 releases. Essas são as versões que ele disponibilizou para a gente do software. Nós vamos pegar a última versão do XTB, clicando com o botão direito, copiar localização do link, já é o suficiente. Não é esse terminal, é esse aqui. Agora eu faço simplesmente wget e o link. E o download começa. Como dá para perceber, a minha conexão não está das melhores, está baixando a menos de 100k agora. Mesmo sendo um software muito pequeno, a previsão é que vai demorar ainda 1 minuto, 2 minutos praticamente. Então eu não vou submeter vocês a essa penúria e vou dar pausa no vídeo. O download acabou e eu demorei 4 minutos e 10 segundos para baixar todos os 17.6 MB. Isso prova que a minha conexão realmente não está boa hoje. Mas vamos lá procurar o Crest. Aqui eu tenho no XTB versão 6.2.1, também tem disponibilizado o Crest. Então eu posso fazer a mesma coisa, copiar a localização do link e fecho isso porque abro errado toda hora. Tenho aqui wget dessa vez bem mais rápido, sabe-se lá por quê, e acabou. A tela. Agora eu vou olhar que dentro do meu diretório eu tenho os arquivos que eu acabei de baixar, XTB e Crest. Posso extrair o XTB. Observem que o formato é tar.xz e não tar.gz, nem zip, nem rar. Para extrair, o comando é tar-j maiúsculo xvf xtb e ele extrai o conteúdo todo para dentro de uma nova pasta, um novo diretório chamado xtb622. Posso
mudar o nome dessa pasta para uma coisa mais palatável, tipo XTB622, eu posso simplesmente chamar de XTB. E dentro da pasta XTB, eu tenho os binários e as bibliotecas necessárias para rodar o software. A tela de novo. Agora, extrair... Ops! Em cima. Extrair o crest. -jxvf crest. Só tem um arquivo, que é um binário, ali em verde, crest. Vou criar um diretório, mkdir crest. Vou chamar de crest2, porque senão ele vai reclamar que já tem uma coisa com o nome crest. Vou mover o binário crest para dentro do diretório crest2. E agora eu posso passar o crest2 para simplesmente crest, para ficar mais amigável. Se você quiser, pode excluir os arquivos tar.xe. Você já não precisa mais deles, a menos que faça bobagem e aí vai ter que baixar de novo. Vamos confiar que eu não vou fazer bobagem durante essa instalação. Então, ok, tenho ali o diretório crest e o diretório xtb. Agora, eu preciso fazer algumas configurações para que o meu sistema funcione corretamente com o xtb e o crest. Volto para o diretório home do usuário. Esse é o caminho, /home /henrique. E vou editar o arquivo .bashrc e adicionar alguns parâmetros do sistema que são obrigatórios. Aperto a tecla I e o Vim entra no modo de edição, como você pode ver pela palavrinha Insert, aqui no canto inferior esquerdo. Vou colocar um comentário, XTB2, vou dar algumas linhas para isso vir para cima. E agora eu vou catar as configurações do XTB. Eu vou deixar o link dessas configurações disponível na descrição do vídeo. Não precisa se preocupar em digitar isso na mão, porque isso tudo é tirado da documentação do próprio XTB. Ele diz aqui os parâmetros que você tem que adicionar um a um. Então nada disso foi realmente inventado. Só que, para poupar o trabalho, eu já tenho todos eles aqui nesse arquivinho de configuração que eu simplesmente copio e colo aqui. Observem que vocês provavelmente terão que mudar alguns parâmetros. Por exemplo, xtb-home é a pasta onde mora o semi-empírico XTB. Para mim é /home, /henrique, /bin, /xtb. Se você não souber, basta simplesmente entrar nos diretórios bin, xtb e fazer o comando pwd. Você pode copiar esse conteúdo aqui com Ctrl Insert. Depois você pode colar com Shift Insert, se quiser, ou só clicando com o botão direito em qualquer canto do terminal. Enfim, eu volto lá para onde eu estava editando o arquivo bashrc. E eu tenho /home, /henrique, /bin, /xtb. Esse arquivo config.xtb.env.bash, eu preciso copiar esse nome. Ctrl Insert, copia. Fecho isso. Entro na pasta do XTB de novo e crio aquele arquivo. Copiei o nome, agora clicando com o botão direito, eu colo o nome que acabei de copiar com Shift Insert. Você vai ter que entrar alguns comandos de um script do Bash. Então copia tudo isso
coloca no arquivo que nós acabamos de criar. Salva, apertando ESC, W e Q. Já salvei o arquivo. Posso voltar lá para o meu .bsrc, vim.bsrc e continuar a edição de onde eu parei. Então, eu acabei a configuração do XTB fazendo isso. Agora eu vou configurar o Crest. Ops. Aperta a letra I para entrar no modo de inserção. Crest. E vou catar as configurações do Crest aqui do meu arquivinho. É apenas uma linha. Copio. Colo com o botão direito. Já está apontando para o diretório certo, porque eu já editei antes. /home, /henrique, /bin, /crest, e dentro dele tem o binário crest. Então, o que eu estou fazendo é criar um apelido. Esse apelido se chama crest. Cada vez que eu digito a palavra crest, ele na verdade executa todo esse caminho aqui até o binário. Isso vai fazer com que o software seja executado. Então, eu vou fazer ESC, WQ, isso salva o meu arquivo, e eu vou recarregar esse arquivo agora para que as mudanças que eu fiz surtam efeito. Então, source, espaço, ponto, -rc. Não se preocupe com esse alerta, não é importante. Vou limpar a tela, clear. Se eu rodar XTB, ele reclama que não tem uma geometria adicionada, então ele está achando o binário onde deveria. E se eu digito crest, ele também mostra que o crest foi instalado, está pronto para ser usado. Agora que nós já passamos da fase de instalação, vamos para a fase de um teste rápido. Eu vou abrir o Avogadro. Assim que ele se der ao trabalho de abrir. E vou começar uma estrutura qualquer. Deixa eu pensar numa estrutura. Tá. Vamos colocar o cobalto. Eu gosto muito do cobalto, eu tenho trabalhado com ele atualmente, então vai cobalto mesmo. Vou colocar algumas águas em volta desse cobalto. Meu computador sofrendo de lerdeza crônica. Giro. Vamos, computador. Mais algumas águas aqui. Não estou no modo de edição. Ok, acontece nas melhores famílias. Coloquei águas em volta. E essa é a minha estrutura inicial. Vou fazer uma otimização geométrica dessa estrutura utilizando o XTB. Vamos ver o que eu obtenho. Eu vou salvar esse arquivo no formato XYZ. Tudo que o XTB precisa para funcionar é a estrutura no formato XYZ e você está pronto para rodar. Então eu vou chamar de cobalt.xyz. Posso abrir com o bloco de notas. Vou até a minha área de trabalho. Cadê a estrutura que eu acabei de salvar? Tá aqui. Enquanto ele vai abrindo,
Vamos manter a organização do nosso ambiente, né? Já tem aqui a pasta de binários, mas eu não tenho uma pasta para trabalho. Então eu vou criar uma mkdir xtb e uma pasta para o Crest. cd xtb é onde eu vou agora pegar o meu conteúdo. Eu posso copiar diretamente as coisas para cá, para o Linux. Se eu fizer, por exemplo, cp, que é cópia, barra mnt, barra c, a unidade C do computador, em users, Henrique, ou Henry, como ele chamou, desktop, desktop ou não? O OneDrive, desktop, não vejo aqui, tá aqui, cobalt.xyz, copiando diretamente para cá, limpando a tela. Talvez isso ficou um pouco confuso, né? Deixa eu esclarecer. cp é o comando que copia as coisas no Linux. Esse Linux fake que eu acabei de instalar, ele entende a unidade C do computador sendo montada dentro da pasta barra mnt. Então, se eu entrar em mnt e C, todo o restante da estrutura de pastas do Windows se repete. Eu poderia muito bem fazer isso. Ou eu poderia simplesmente copiar o conteúdo desse arquivo XYZ que eu estava abrindo agora. Ctrl A, Ctrl C. Vou remover aquele ali e fazer ele aqui manualmente, tipo cobalt.xyz. Entro no modo de inserção com a letra I, clico com o botão direito. Tudo está aqui. E eu simplesmente salvo com ESC:2.wq. Pronto. Agora, eu estou pronto para rodar o meu primeiro cálculo com XTB. Eu vou chamar o software XTB, alimentando ele com o arquivo XYZ, que é o cobalt.xyz, e passo os parâmetros diretamente na linha de comando. Por exemplo, eu quero fazer uma otimização geométrica, é --, opt. Eu vou tentar fazer o hexaaqua cobalto 2. Então, o que eu preciso fazer é simplesmente colocar --, CHRG, para dizer qual é a carga, já que é o cobalto 2, a carga é 2. Eu preciso dizer quantos elétrons desemparelhados o cobalto tem. O cobalto tem 3 elétrons desemparelhados. O cobalto 2 tem 3 elétrons desemparelhados. Então eu faço --, o HF, e digo quantos elétrons ele tem desemparelhados. Atenção, que isso não é a multiplicidade, é a quantidade de elétrons desemparelhados. A multiplicidade seria 4, mas a quantidade de elétrons desemparelhados é somente 3. Eu poderia adicionar solvente com solvatação implícita. A palavra é GBSA e eu digo qual solvente eu quero. Água. Agora eu posso concatenar toda essa saída para o meu arquivo cobalt.out e encerro com o E comercial para que o meu terminal não fique agarrado. Eu vou apertar o Enter e nós vamos ver qual é a velocidade desse cálculo. Tail -f cobalt.out. Como vocês podem ver, mesmo em um computador fraco como o meu, o cálculo vai extremamente rápido e já terminou em menos de 10 segundos. 9,7 segundos, aproximadamente. O resultado nós vamos olhar agora juntos aqui. A estrutura otimizada é essa. xtbopt.xyz.
e cada etapa da otimização xtbopt.log. Então, o que eu vou fazer agora é copiar isso daqui para a minha área de trabalho que vocês acabaram de ver. Lembre que o caminho é um pouquinho comprido. Então, vamos lá. Copiando o arquivo xtbopt .xyz para a minha área de trabalho, que fica em MNT, no disco C, users com maiúsculo, o Windows me chamou de Henry, sabe-se lá por quê, dentro de OneDrive, desktop. Vamos ver se esse resultado é alguma coisa que preste ou não. Esse é o resultado. O resultado ficou muito legal. Dá para perceber a formação de um octaedro, contendo o cobalto bem aqui no meio. É o hexaaqua cobalto 2, conforme eu queria. E se eu quiser ver todas as etapas dessa otimização geométrica, eu posso fazer a mesma coisa copiando cp xtbopt log para mnt c users Henry OneDrive desktop, e eu vou chamar de xtbopt 2, desculpem, xtbopt 2.xyz. Só recapitulando, copiando o arquivo xtbopt.log, que tem todas as etapas da otimização, para MNT, C, Users, Henry, OneDrive, Desktop. Eu mudei o nome do arquivo no final, porque senão ele iria sobrescrever o arquivo anterior. Eu chamei simplesmente de xtb2 e mudei a extensão para xyz, porque afinal eu quero abrir esse arquivo. O KenCraft não conseguiria abrir a extensão .log do jeito que eu gostaria. Então o que eu fiz foi simplesmente copiar com outra extensão e outro nome. Vamos ver o resultado. xtbopt2 está aqui. Vamos mudar isso para uma coisa melhor. Essa estrutura inicial, bem ruim, como vocês podem ver. E aqui nós temos cada etapa da otimização geométrica com os dados da otimização. Isso é muito legal também, porque é possível plotar as energias mudando para cada uma das estruturas. E isso foi o que aconteceu. Não foi uma otimização fácil, mas mesmo assim o software chegou no resultado correto, inclusive formando a rede de ligações hidrogênio corretamente com o semi-empírico. Nenhum semi-empírico que eu usei consegue dar um resultado tão bom. De fato, o XTB é muito próximo de resultados obtidos diretamente pelo DFT. Esse é o paper original. Como vocês podem ver, é uma coisa muito nova desse ano de 2019. Vale realmente a pena usar. O paper está com acesso livre, então você não precisa pagar nem baixar uma versão pirata dele. Basta olhar os benchmarks e constatar que os resultados são extremamente bons. Para encerrar, nós vamos falar sobre o Crest, só para finalizar mesmo. Crest faz análise conformacional e já está instalado no meu sistema. Eu vou então bolar um sistema rápido, apenas para fazer um test drive no Crest e para que nós possamos ver o software em funcionamento. Então vou desenhar uma coisa bem mal feita e rápida, mas como eu disse, é apenas para motivos de ilustração. Não é isso.
Ok. Vou colocar um desse aqui. Ops, não. Isso aqui. Otimizar a geometria. Como ficou? Uma bagunça. Eu não deixei ele fazer o arranjo dos hidrogênios como ele deveria. Agora posso otimizar essa estrutura. Conferir se não tem nada errado. Ok, não parece tão errado assim. Essa é a minha estrutura do test drive. Eu vou salvar no formato XYZ, porque o Crest também precisa da estrutura no formato XYZ apenas. Stop. Crest.xyz. Eu vou simplesmente copiar cp mnt c user OneDrive desktop Crest XYZ, copiando para cá. Pronto, tem ali a minha estrutura XYZ, nós podemos ver que é a estrutura mesmo. Aqui tem as coordenadas, são 28 átomos. E, limpando a tela, eu posso chamar o Crest, alimentá-lo com a estrutura XYZ, e se eu precisar passar algum parâmetro, é exatamente igual ao XTB. Por exemplo, menos CHRG, eu digo a carga, -1, caso tivesse carga na minha estrutura. Se eu quisesse dizer quantidade de elétrons desemparelhados, seria igual ao que eu vi antes. Se eu quisesse adicionar um solvente, também era igual ao que eu vi antes, GBSA, ou qualquer coisa que eu queira. E eu quero concatenar esses outputs para o arquivo crest.out. E coloco o comercial para que o terminal não fique agarrado. Dou Enter e posso ver o resultado do cálculo transcorrendo. Crest.out. É preciso lembrar que, primeiro, esse Linux que eu estou usando não é um Linux de verdade, porque, primeiro, é um container e ele está compartilhando recursos com o Windows. Então, a quantidade de memória RAM que você tem, ela não necessariamente é muito grande, porque o Windows também toma o espaço dele de memória. E você provavelmente vai ter que ser um pouco paciente por causa da duração do cálculo da análise conformacional. Vamos ver quanto tempo esse leva. E chegamos ao fim do cálculo. Dessa vez, para a estrutura que eu desenhei de teste, o cálculo demorou 39 minutos e 13 segundos. Foram encontrados 6 conformers únicos. Mas é muito interessante acompanhar todo o processo acontecendo, porque, na verdade, a estrutura é muito mais complicada do que só isso. Ela começa parecendo muito mais complicada. Nas primeiras etapas, foram encontrados cerca de 700 conformers e rotâmeros, e aos poucos, a partir de diversos critérios de desempate que são analisados sistematicamente, a quantidade de rotâmeros e conformeros vão sofrendo eliminações. Por exemplo, aqui nós podemos ver que a lista final contém 27 conformeros, mas vários são repetições do mesmo. Vários com energia relativa a zero,
vários com energia relativa 1.265, vários com energia relativa 2.756, e o software vai fazendo esse ranqueamento e eliminando aquelas soluções que na verdade são apenas repetições da mesma conformação, e no fim você termina com uma lista dos conformers que são entidades únicas na sua amostra de conformers possíveis. Nós podemos olhar o resultado do cálculo e ele gera para mim uma quantidade grande de arquivos XYZ. O arquivo crestBest, obviamente, é o arquivo que é o conformer de menor energia. É o que recebe energia relativa 0 aqui. E todos os outros conformers são comparados com base nele, por isso são energias relativas. E nós temos também a lista de todos os conformers aqui em Crest Conformers. Todos os rotâmeros também são colocados em arquivos únicos. Nós podemos dar uma olhada no resultado. CP Crest Best Crest Conformers, todos eles copiados lá para MNT, C, Users, Henry, OneDrive, Desktop. Todos já estão aqui na área de trabalho agora. Pelo menos eram para estar. Aqui estão. Vamos ver qual é o conformer mais estável. Lembrando, essa é a estrutura inicial. Vamos ver qual ficou sendo a configuração mais estável. Essa é a configuração mais estável. E a lista de todos os conformers possíveis. E são esses. Esses são os 6 conformers que nós vimos aqui e suas respectivas energias. Nesse caso, as energias totais e aqui as energias absolutas. Daí seria possível você fazer plotagens ou partir para análises um pouco mais rebuscadas. E se você fosse fazer um cálculo DFT, muito provavelmente partiria desse aqui, que é o conformer mais estável. Bom, é isso. Esse vídeo ficou um pouco longo. Eu espero que vocês tenham gostado e que essa dica seja útil para vocês. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.